Saudações tricolores, meus amigos, de um campeão mundial, vestido a caráter, com a blusa branca do Campeonato Mundial de 52, finalmente reconhecido pela FIFA. É uma coisa que deixa todos os tricolores e palmeirenses, que o Palmeiras também foi reconhecido em 51, né? E tem gente aí se rasgando, lá em São Paulo e aqui no Rio. Então estão se rasgando. Então, pro Virgem das Américas, hoje o cara tem. Hoje o Virgem das Américas tem Recopa, Libertadores e é campeão mundial. E eu vou me sentir um pouco mais campeão se você tá aí olhando de bobeira, dá um clique e se inscreve, pô. Dá um like e depois ativa as notificações. Porque é importante a gente fazer o canal crescer. Mas é isso. Hoje a grande notícia do dia para a torcida do Fluminense é que a FIFA reconheceu o nosso campeonato mundial. E vocês viram aí na chamada que a fotografia é a fotografia de comemoração no Maracanã, todo mundo sentado com o troféu na frente, Castilho deitado, sentado do lado da taça. E uma coisa importante é que é um torneio que é um título reconhecido na página da FIFA. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Antes vamos falar do Mundial. Hoje tá acontecendo jogos ainda, a Pachuca está perdendo, já deve estar no final do jogo, está no segundo tempo. O Real Madrid empatou, que foi uma surpresa. E ontem o Internacional também, a Internacional empatou, e com o time do México. E hoje o Pachuca está perdendo para um time que eu acho que é de segunda linha da Europa, né? Eu diria quase terceira, que é o Salzburg. Mas agora começaram a surgir. E hoje saiu também um react alemão. Pô, os caras desesperados com o Fluminense. Aí você usa aquela desculpa velha, né? Nós não estamos muito interessados. E aquele Mauro César Pereira, que é outro, me permitam, babaca. E não é palavrão. Babaca e babaquara não é palavrão, não. Mas é um babaquara, né? Agora, quando o Botafogo perdeu ano passado, tadinho, coitadinhos. Agora o cara vem na maior cara de pau. Isso é um vira-lata, é o famoso vira-lata, porque os times estão cansados. Um time brasileiro, quando chega para disputar essa partida lá no final do ano, está com no mínimo 70 jogos. O PSG, que ganhou de 4, o PSG está a fim de ganhar. Os caras completaram com o jogo de anteontem 53 jogos. O Fluminense, o Flamengo tem menos. O Fluminense. Os times que vieram, que jogaram a Taça Guanabara, a taça Copa Brasil desde o início, os times, o Fluminense mesmo, ganhou 39 partidas. Palmeiras também já jogou por aí. Isso aí em 4 meses. O PSG jogou em um ano. 53 partidas, estou cansado. Pô, os caras conseguem fazer pré-temporada, legal. Tem férias, legal. Depois tem o final do ano, no Natal, eles passam em casa, não estão jogando, virada de ano também. Aqui não, o cara está de férias na virada do ano e no Natal. E é só um mês e depois já volta para 2 semanas depois já está jogando de novo. Não tem pré-temporada nenhuma. Aí vem um jornalista babaquara, um bosta, né? Porque ele não para mais em lugar nenhum. Aí isso aí já demonstra que o camarada é um zero à esquerda. Ele não tem o que falar. Ele quer. O Fluminense jogou bem, mas olha, os caras não estão afim de jogar. Pô, tá bom. Deixa a gente jogar. E ele deve estar desesperado agora porque é o título do Fluminense. Isso pra eles, o Flamengo vai ter que mudar aquela musiquinha que eles adoram cantar. A música já não vale mais. E o mais bacana é que a Flapress age rápido, né? Que é de tentar minimizar e alterar alguma coisa. Aquela repórter que fez a matéria do Globo hoje, coitadinha. Pau mandado. Mas vamos voltar a falar aqui do Mundial. Eu acho que o tal daquele Mamelodi ganhou ontem. O Fluminense vai pegar agora o Ulsan e o Mamelodi. E eu acho não. O Fluminense tem que jogar da mesma maneira contra o Borussia. Vamos jogar de novo contra o Borussia. Os caras não podem andar, o Fluminense tem que fazer saldo. Não é só ganhar não, o Fluminense tem que ganhar e fazer saldo.
para garantir qualquer empate numa zebra qualquer, o Fluminense está bem parado. Se bem que eu acho que esse Mamelodi não vai ganhar do Borussia. Os caras também levaram a catucada braba, né? Mas o Fluminense tem que fazer saldo. Porque se o Fluminense vencer e o Borussia vencer, os dois já estão à frente desses dois. Um já está desclassificado, né? Que é o Ulsan. E o Mamelodi depois vai. E o Borussia depois vai pegar um time desclassificado. O Mamelodi não vai estar desclassificado. Se ele ganhar do Fluminense, ele se classifica. Então o Fluminense não pode entrar para brincar. Entrar com a mesma vontade que jogou nos dois jogos, porque zebras acontecem, o Fluminense não pode dar mole pro azar. E eu queria falar só uma coisa rápida também aqui. Qual vai ser o time? Não tenho a menor ideia. Eu tenho o que eu acho, o que eu faria, mas o que eu faria não é necessariamente o que não tem nada a ver, o Renato nem me conhece. Eu colocaria, depois desse jogo de ontem, eu não sei qual meio de campo que eu armaria, porque vocês sabem que eu sou a favor do 4-2-4, do 4-4-2. Mas o nosso meio de campo jogou tão bem que eu acho temerário colocar contra o Ulsan, que quem viu o jogo ontem, eu vi uma grande parte do jogo. É um time fraco, muito fraco. Mas a zebra existe, né? Então eu jogaria de novo, não jogaria no 4-4-2, não. Eu jogaria com 4-3-3. É um jogo que pede o 4-3-3. Mas com o mesmo empenho. Então vai botar o Ganso. Aí é uma coisa que eu colocaria, começando jogando o Ganso, para pegar ritmo de jogo. Porque ele tem que pegar ritmo de jogo. Porque quando o jogo engrossar lá na frente, a gente vai passar de fase, se Deus quiser. Aí o jogo começa, aí o negócio que afunil, vai afunilando, aí só tem pedreira. Então, e a nossa pedreira vai ser o River Plate, se nós passarmos, né? Ou vai ser River Plate, ou vai ser a Internacional de Milão. Então, não tem o que pensar e, será que vai dar? Será que isso vai ser bom? Não sei. Acho que não pode parar para brincar, não pode parar para escolher. Quem caiu aqui foi o PSG, tudo bem, vamos encarar igualzinho. Como o Renato falou, vamos jogar para ganhar. Porque isso os caras levam um susto. E eu não vou falar mais da atuação do Fluminense, todo mundo já falou. E para mim o time jogou inteiro bem. Todo mundo jogou bem. E acho que o time caiu muito quando mudou o meio de campo. Nos últimos 10 minutos nós sentimos que não teve aquele entrosamento no meio de campo como teve com o Hércules Martinelli e Nonato. Porque o Lima entrou com muita vontade, mas entrou meio torto. E eu acho que o Ganso vai continuar no banco. Mais do que isso, vou repetir o que eu falei ontem. Um futebol com a intensidade que foi o jogo de ontem, um futebol com a intensidade que foi o jogo do Palmeiras e o primeiro tempo do Boca Júnior, é muito difícil. Porque eu estou falando de 3 jogos contra 3 adversários europeus. E não foi o caso do River Plate. O River Plate pegou um time mais. Nem o River Plate, nem Flamengo, nem Botafogo. Mas foi um jogo muito intenso. Com toda sinceridade, apesar do Ganso ser um cracaço, não basta ele ser um cracaço. Ele tem que correr pra caramba para jogar no mesmo esquema, senão ele vai deixar buracos. Ou então você abre mão do 4-3-3 e joga no 4-4-2. Que aí você vai ter o meio de campo ali firme, brigando e não deixando ninguém chegar. Então o Ganso hoje corre o risco de ficar de banco mesmo. Se ele vai gostar, se ele não vai gostar, é uma coisa que não interessa. O negócio é o Fluminense. O Fluminense é maior que todos eles. E acho muito difícil, se o Arias continuar jogando assim, que ele não receba uma proposta agora no meio do ano para ir para um clube bom. Isso pra gente é um tiro na testa. Perder o Arias agora seria uma coisa muito violenta. Mas com essa vitrine que ele está tendo, eu não me incomoda, não me assustaria se aparecer, por exemplo, um Bayern Munique, por exemplo, um Bayern Munique, um clube de primeira prateleira, de falar assim, olha, nós vamos pagar para esse cara 30 milhões de euros. Aí o Fluminense vai ter que negociar lá com o Patriotas da Colômbia para falar assim, olha, vamos fazer aquele trato que a gente já tinha feito, 80% é meu, 20% é seu, que você ganhando 20% de 30 milhões de euros, você está com futebol feito por 20 décadas.
E os caras já tinham aceitado isso. Então vai ser difícil o Fluminense segurar. Se o Aras continuar jogando essa bola e o Fluminense conseguir chegar umas quartas de final com o Aras jogando essa bola, sinceramente eu acredito que o Fluminense chegue nas quartas de final. Se jogar como jogou ontem, chega. Vai ter todas as chances do mundo de chegar encarando quem quiser que seja na chave que ele vai pegar. Porque se ele passar pelo Internacional ou pelo River Plate, ele vai encarar provavelmente o Manchester United. Aí vem aquela imprensa boba falar que é uma revanche. Não tem revanche nenhuma, os caras ganharam. A revanche seria o Fluminense jogando a final. Jogar um jogo que é classificatório não tem nada de revanche. Conseguimos nos vingar. Conseguiram vingar porque foram campeões mundiais? Não. Então não se vingou de porra nenhuma. Mas é isso agora, o papo agora é o Ulsan. O papo agora é o Ulsan. Pensar em Ulsan de manhã, de tarde, de noite, de madrugada sonhando. E mais uma coisa. O Cano é um jogador que tem que ser tratado com muita calma pelo Renato. Porque o Cano não gosta de ser reserva. O Cano gosta de jogar. Então o Renato vai ter que ter um alemolejo para levar o cara na boa. Porque eu acredito que o Cano vai ser titular, tá? Mas o Renato não vai chegar à escala de titular e agora vai ser titular, nós vai devagar. E eu respeito o que o Renato está fazendo, porque quando o Cano entrou ontem, você vê que o Cano entrou com maior vontade do mundo, mas totalmente perdido em relação à coletividade. E isso é uma coisa muito importante. Vamos falar agora do nosso título. Eu fui pesquisar, né, porque eu comecei a ler o Twitter. Os flamenguistas estão desesperados. Eu estou imaginando como é que estão os corintianos e os são paulinos lá em São Paulo, com o Palmeiras. Mas aí você vê o que a FIFA escreveu. Ela botou lá, não é Intercontinental, é Confederações. O título certo para os títulos da Copa Toyota. Da Copa Toyota. Para trás, até a Copa Rio, o título é campeão Interconfederações. Ou Intercontinental é a mesma coisa. Você tem uma confederação de cada continente. Então é assim que chama. Aí já aparece aquela repórter da Globo. Não, porque a FIFA só considera. Aí eu fui pesquisar isso. Não tem um ofício. Como teve hoje. Hoje teve um ofício da FIFA mostrando quem são os campeões mundiais. Com todo o currículo de cada clube. Inclusive, é mais uma coisa para o rubro-negro ficar desesperado. São 7 títulos brasileiros. Não são 8. Por quê? Porque 87 foi o Sport. Eles não admitem, eles não ganharam a taça de bolinha, porque quem ganhou 5 vezes foi o São Paulo. O Sport é campeão brasileiro, por quê? Porque isso foi decidido no STF. E o pior de tudo, quem votou contra o Flamengo no STF foi um sócio proprietário famoso. Sócio proprietário do Flamengo. Ele é torcedor do Flamengo, sempre foi entrevistado, o Flamengo, vou para arquibancada. Ex-ministro Marco Aurélio Melo, primo do Collor. Ele votou contra o Flamengo, quando decidiram que o título era do Sport. Por que o título é do Sport? Por um motivo simples pra caramba. O Flamengo e o Internacional assinaram um termo que ia jogar a Copa União contra o vencedor da outra Copa, que foi Guarani e Sport. Sport e Guarani, primeiro e segundo. Eles não foram. Aí, foi declaração WO, ganhou o Sport, acabou. O Sport foi campeão. Já que não teve o jogo, o Sport foi campeão. Foi decidido no STF isso. Os caras assinaram, o Flamengo assinou, o Internacional assinou. Porque o Eurico Miranda obrigou os caras, não interessa. Tinha uma assinatura lá do Flamengo, assinatura do Internacional. Isso foi divulgado na época. Então o Flamengo não é octacampeão brasileiro. Começa por aí. E a FIFA colocou que são só 7 títulos. E colocou que só é o campeonato interconfederativo, interconfederações, intercontinental. Aí você vai ver o Real Madrid também dá nisso. Ele tem tantos mundiais e um interconfederativo, um intercontinental. Então o Grêmio, o Flamengo, 2 títulos do São Paulo, o Santos, são campeões intercontinentais.
Aí vem a falácia da Flapress, né? Não, porque saiu uma nova. A FIFA disse que até 2000, de 60 a 2000, são intercontinental, mas são mundiais. Aí, aquele Grok do Twitter, foi um cara perguntando, e aí, Grok? Aí o Grok respondia sempre a mesma coisa. Aí o cara perguntou, Grok, qual é o ofício da FIFA que mostra isso que você está falando, que é campeão intercontinental? O Grok não respondeu. Respondeu a mesma coisa. Ele não conseguiu dar. E se você for procurar, você não acha. Porque a FIFA em lugar nenhum falou que o campeão intercontinental é campeão mundial. O máximo que ela falou que foi campeão mundial foi de 2000 para cá. O máximo que ela falou. Máximo. E os brasileiros foram campeões mundiais naquela época que ela achava que era intercontinental. Agora mudou para intercontinental. O mundial é esse de agora. Porque é um mundial que tem todas as confederações e é um torneio mesmo. Não é aquele negócio que o cara entra para decidir só na final europeu. Então, nunca teve uma nota da FIFA como teve a de hoje. Ela reconheceu 3 taças como intercontinentais. As 2 Copa Rio e uma Copa no Marrocos. Só. Aí o Vasco, não, porque em 53 a Copa Rio foi do Vasco, foi. Até o América ganhou a Copa Rio. Só que os times eram todos brasileiros. E não era mais organizado. E outra coisa importante, a Copa Toyota, quando virou Toyota, ela nunca teve a intervenção da FIFA. Nunca teve a intervenção da FIFA. Era o campeonato da Liga dos Campeões, da Champions League, e o campeonato da Libertadores. Os 2 campeões jogavam. E até o início da década de 70, eram 2 jogos. Você imagina, como aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou 2 jogos. Um em Munique, foi contra o Bayern. Um em Munique e outro no Mineirão. Eles perderam em Munique e empataram no Mineirão. O Bayern foi campeão. Mas eles pararam de jogar, os europeus pararam de vir para a América do Sul jogar, porque estava na época dos governos militares, das ditaduras militares na América do Sul, e os 2 grupos de esquerda pesada, que eram chamados de grupos terroristas, no Uruguai e na Argentina, eram os Tupamaros e os Montoneiros. Montoneiros, se não me engano, no Uruguai, Tupamaros na Argentina, ou o contrário. E os caras vêm para cá que vai levar tiro. Aí os caras começaram a ficar com medo, né? Quem tem medo. Aí não vamos disputar, não. Aí a Toyota aproveitou e falou assim, vem disputar aqui a Copa Toyota sempre no Japão, sempre em Tóquio. Aí virou a Copa Toyota, ganhava um Toyota Corolla, o Zico ganhou um Toyota Celica. E uma taça Toyota. Mas não teve interferência da FIFA, não. Era um jogo que a FIFA não apitava nada. A Copa Rio, de 51 e 52, a FIFA foi coordenadora do torneio e foi a responsável pela arbitragem. Toda a arbitragem da Copa Rio de 51 e 52 foi dirigida pela FIFA. E o mais importante, foi apoiada pelo Jules Rimet, que aquela taça que o Brasil foi roubada lá na Rua da Alfândega, que é a primeira Copa do Mundo, era a taça Jules Rimet, era o presidente da FIFA. E quem teve aqui foi o outro camarada que o João Avelange substituiu, foi presidente da FIFA também 20 anos. Esqueci o sobrenome dele, cara. Mas era o camarada que, na Copa de 70, ele era o presidente da FIFA. Esses caras aí que vieram coordenar a arbitragem e mais. Palmeiras e o Fluminense receberam a taça diretamente do representante da FIFA. Por isso que foi considerado campeão intercontinental. Qualquer outro que falar que não é, eu vou entrar aqui, o meu título é oficial. Não tem como não ser. Então, espero que um dia o próximo fornecedor de material esportivo, ou se for um, se continuar, porque desde 1962 que um fornecedor, não foi 62 não, porque até 1975 o fornecedor era atleta, né? Não tinha marca na camisa, não tinha nada disso. Aí de 75 para cá passou a ser Adidas, depois passou a Lecoq Sportif, depois voltou a Adidas, depois veio a Penalty, depois veio a Adidas, aí depois veio a Under Armour, depois veio agora a Under Armour, não, veio a Drywood, depois a Under Armour, agora é a Umbro. Então falando agora vem a Puma.
Por que nunca ninguém repetiu essa camisa aqui? Ah, essa camisa é uma homenagem ao campeonato de 1950. E essa camisa que é a camisa branca mais usada pelo Fluminense. De tempo. Ela foi de 51 até 1962. Essa camisa. Essa manga aqui linda. Essa camisa que eu estou usando é uma camisa daquela retrô. Boutique retrô, né? Acho que é boutique retrô. O número 5, eles só fazem com o número 5 nas costas, que era o número do Pinheiro, capitão. Então, eles não fazem essa camisa. Não sei porquê. Porque a camisa tricolor, a própria Umbro fez, como retrô. Que é a camisa tricolor também mais bonita. Ela tem essa gola, que é branca, punhos brancos, como é a atual. Só que não é golinha olímpica, é gola em V, assim. Muito mais bonita. Eles nunca fazem essa camisa. A Lecoq Sportif fez a tricolor igual a de 52. E para terminar mesmo, que eu sempre falo que não vou falar muito e falo. Estava falando com uns amigos no Twitter. Eu falei isso assim, no início da semana passada, antes do nosso mascote, o Fraldinha, o Jefferson Soteldo, chegar. E olha, cara, se acalma, relaxa, porque falei aqui também, relaxa, porque o nosso time é esse aí. Foi contratado no início do ano, é isso aí. É com esse aí que a gente vai. E agora eu vou complementar o que eu falei. Em 1951, o Fluminense passou a ser chamado de O Timinho. Timinho. Era um time que, da Copa de 50, o Fluminense tinha Pinheiro, Píndaro, Castilho e Didi. Mas eu não sei nem se o Didi foi na Copa de 50. Acho que o Didi tinha acabado de chegar de Campos, Fluminense. Mas eram os 4 craques do Fluminense. Naquela época não eram chamados de craque ainda, né? Porque o Tele estava começando, o Castilho tinha 2 anos de Fluminense, o Pinheiro e o Píndaro já tinham algum tempo. E era timinho porque o Fluminense ganhava de 1-0, 2-1. Nunca era maior que um gol de diferença. É o timinho. E o Vasco tinha um expressinho da vitória, né? O resto da seleção brasileira era do Vasco. E o resto de São Paulo. Alguns de São Paulo, a grande maioria era do Rio. E o timinho foi ganhando. Aí o timinho terminou ganhando o Campeonato Mundial. Depois isso se repetiu em 64, se repetiu em 69, inclusive quem quiser ver essa crônica narrada pelo Paulo César Pereio, é só entrar no YouTube e ver o canal 100, Fla-Flu de 69. É uma crônica do Nelson Rodrigues. E ele fala. Depois, em 73, foi outro timinho. Um time que eram 3 turnos no Campeonato Carioca, e o Fluminense não estava mal pra cacete. Aí o Duque, um tricolor que era técnico, foi técnico do Fluminense, foi campeão pelo Fluminense. Ele pegou o time e levou para a África, fazer um torneio na África. Olha que lugar que o Fluminense foi procurar um torneio na África. Quando a África não existia nem futebol. Aí levou para lá Kleber, Pintinho, levou um monte de cara novo. Aí voltou para disputar o 3º turno aqui. Com Kleber, Pintinho, Manfrini, que tinha acabado de ser contratado, Dionísio Bode Atômico, que saiu contundido do Flamengo. E o Dionísio pulava muito, cabeceava muito, mas só. Aí veio jogar o 3º turno, ganhou o 3º turno e ganhou a final. Aí chegou em 1980, foi a mesma coisa. Era o Nelsinho, falecido Nelsinho, foi meio de campo do Flamengo e do Vasco. Montou um time que só tinha contratados para o Fluminense Cláudio Adão, já iniciando o final de carreira, de metade para o final da carreira, e Gilberto, que foi contratado do Vila Nova de Goiás. O resto era tudo feito em casa. Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho e Rubens Galaxy. O maior coringa que o Fluminense teve. Delay, de cabeça de área. Gilberto e Mário, portuguesinho. A reserva do Mário era o Arthurzinho. O ataque com Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. E o conterrâneo lá de Recreio. Arrebentou. Ganhamos todo mundo. O Fluminense é o rei do timinho. Então o timinho está jogando o Campeonato Mundial. Pode perder os próximos jogos porque é o timinho. E de repente vai à final porque é o timinho. Porque nós temos uma coisa chamada história. Isso faz parte do nosso DNA. Essa maluquice de ninguém dar nada pela gente e a gente vai.
Ah, é o grupo da morte, passou pelo grupo da morte, não está perdendo, o que está vendo que é campeão. O Fluminense é o único clube dado a isso. Não tem outro clube que não seja assim. E também o Fluminense tem aquele troço, não adianta contratar os maiores medalhões que vai ser campeão, não. 75, 76 é a maior mostra disso. O Fluminense contratou o Horta, contratou um time, a máquina, chamava-se a máquina. O goleiro, o Fluminense na máquina teve 3 goleiros, os 3 da seleção brasileira. Laterais direito, todos os 2 da seleção brasileira. Laterais esquerdo, todos da seleção brasileira. Quarto zagueiro e back central, todos da seleção brasileira. Só o Zé Mário não era da seleção brasileira. O resto tudo era da seleção brasileira, ataque inteiro. E o Doval, o melhor centroavante de todos que estavam ali. E o Manfrini também foi da seleção brasileira, mas é um craque, é tricolor. Esse time deu bicampeonato carioca e o segundo título foi num sufoco danado para ganhar do Vasco. No último minuto da prorrogação, o gol do Doval. E a gente tinha Dirceuzinho, Paulo César, Rivelino, porra, Gil, tudo seleção brasileira, tudo jogador de Copa. Então, não contratamos ninguém, podia contratar todo mundo. Palmeiras, imagina o Palmeiras perder, sair, ou o Botafogo. O Botafogo é um time de formação, mas o Palmeiras, que contratou certo no início do ano, Vitor Roque, Paulinho, tem mais um que eu esqueci o nome. O time já era forte ano passado, continua forte, mas não ganhou o Paulista e pode sair agora. Contratou gente pra cacete. Só o Paulinho foi 100 e poucos milhões de reais. Quem que a gente contratou? Everaldo, Facundo Bernal, Kevin Serna, Gabriel Fuentes. Não quer dizer nada, o Gabriel Fuentes e o Kevin Serna já estão sendo falados para ir para a seleção da Colômbia. Exatamente como o mais falado do Fluminense é o maior jogador estrangeiro do Brasil atualmente, talvez o melhor jogador do Brasil atualmente, chama-se John Arias. Veio para o Fluminense por $600 mil, que jogou bem contra o Fluminense. Freitas, escreve aí, o Freitas, vai longe. O Freitas é um Gum, só que ele tem menos raça que o Gum. O Gum ontem chorou no Cazé TV, chorou por causa do Fluminense. O Gum para mim, Gum Guerreiro é o maior nome que tem, pode dar para aquele cara. O cara tinha uma raça inacreditável. Aquele cara é ídolo, é que nem o Marcão. Marcão era craque? Não, mas o Marcão era ídolo. Bom, gente, falei demais. Saudações tricolores, saudações de campeão mundial para campeões mundiais.